Livro de Isaías. Amém. Obrigado, Léo. Glória a Deus. Capítulo 38. Se quiser colocar um fundo aí, filho, pode ficar à vontade. Não vou pedir para o Léo ficar tocando, porque cansa, né? Cansa o braço. Eu poderia pregar e tocar ao mesmo tempo, mas eu não vou exceder os meus dons. Isaías 38, obrigado, João. Isaías 38, do versículo 1 a 8, o texto diz assim: Naqueles dias Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. Ele disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho servido a Ti com fidelidade e com devoção sincera. Eu tenho feito o que é bom aos Teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra veio a Isaías. Vou passar. Volte e diga a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus dos antepassados, do seu antepassado Davi. Ouvi a oração e vi suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida. Eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria e defenderei essa cidade. Este é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu. Farei a sombra do sol retroceder os 10 graus que ela já cobriu a escadaria de Acás. E a luz do sol retrocedeu os 10 graus que tinha avançado. Sente-se, em nome de Jesus, sente-se. Fique à vontade. Só não põe um pé no banco, mas fique à vontade. Amém? Quando Deus transforma lágrimas em testemunho. Nós estamos em Isaías 38. Esse texto, ele registra um dos momentos mais delicados da vida do rei Ezequias, rei de Israel. Ele recebe uma sentença de morte. O profeta, usado por Deus, vai até a casa dele e diz: põe a sua casa em ordem porque você vai morrer. E isso abala qualquer pessoa. Ele já estava doente, estava enfermo. E agora recebe a sentença de morte da parte de Deus. Você vai morrer. O que resta para um homem discutir com Deus? Se Deus falou, Deus não é homem para voltar atrás. Mas nós vamos ver esse texto, Deus ele voltando atrás. Deus manda Isaías ir na casa do rei e dizer: arruma a sua casa, põe em ordem a sua casa que você vai morrer. E de repente volta o homem novamente, volta o profeta na casa do homem e diz: Deus vai prolongar os seus dias de vida, você não vai morrer. O que fez Deus mudar? Estava na intenção de Deus mudar?
Deus fala uma coisa e volta atrás. O cronista diz que Deus não é homem para que minta, e muito menos filho do homem para que venha dizer alguma coisa, prometer alguma coisa e não cumprir. A palavra de Deus, ela não faz curva. Deus não erra. Portanto, nesse texto, Deus não volta atrás. Não há um recuo da parte de Deus. Por quê? Porque quando o profeta vai à casa do rei avisá-lo que ele morreria, esta seria a consequência da própria enfermidade que já estava sobre a vida do rei. Deus só diz a ele algo que iria acontecer naturalmente. E o objeto do discurso do profeta não é você vai morrer. É aí que muitos se perdem. O propósito da profecia, ou melhor, do recado do profeta não é você vai morrer. Não. O propósito é põe em ordem a sua casa. O objeto central da profecia de Isaías não é você vai morrer, porque Isaías indo ou não indo, ele ia morrer. Ele estava enfermo, ele ia morrer. O profeta ele vai lá para avisá-lo, ponha em ordem a sua casa, porque eu gostaria de lembrar você que você vai morrer. E Deus pede para que você ponha em ordem a sua casa. É os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus. Está sendo triangulado aqui algumas questões importantes. Primeiro, esse livro ensina sobre essa história ensina sobre o quanto a nossa vida é frágil. A fragilidade da vida. O quanto eu e você estamos vulneráveis e podemos a qualquer momento, de fato, morrer. A segunda lição que temos nesse texto é o poder da oração. O quanto a oração ela é poderosa. O quanto poder há na vida de quem ora. A terceira lição de Isaías 38 é sobre a soberania de Deus. Soberania é vontade absoluta de um rei imutável, um rei que não muda, o rei que tem todo o poder na sua mão e ninguém diz para ele o que ele deve fazer. Ninguém manda em Deus, ninguém oprime Deus, ninguém coloca Deus contra a parede, ninguém coloca Deus no cantinho, agora você não tem como escapar. Ele é soberano, não se mexe com o soberano, não forçam o soberano a fazer nada, não intimidam o soberano. E a quarta lição de Isaías 38 é o propósito que pode existir por trás de todas as crises. Toda crise há um propósito de Deus por trás. O problema é que nós não vemos. Muitas vezes ignoramos por causa da dor, por causa dos problemas que a crise traz. Muito bem, então nós estamos diante de um texto que traz essas 4 lições. Vamos para alguns pontos importantes. O primeiro é uma notícia que muda tudo. Hoje eu atendi uma paciente e um paciente. Hoje eu atendi 4 pessoas. E no meio desses 4 atendimentos que eu tive hoje, quando eu terminei os 4, eu parei para refletir algumas questões e eu percebi o quanto que as pessoas esperam notícias, esperam uma palavra, esperam algo de alguém que possa mudar a vida desse sujeito, dessa pessoa. O ser humano está carente de respostas, o ser humano precisa de direcionamento. Quando eu terminei as minhas sessões, eu parei e pensei, gente, está muito comum, as pessoas entram pela porta do meu consultório, senta ali, eu preciso que você diga alguma coisa para que eu possa resolver esse problema. Eu preciso que você fale algo que me ajude a resolver esse problema. Porque eu preciso resolver esse problema. Então, de cada 10 pacientes que entram no meu consultório, 9,
entra com essa ideia. Eu preciso que você me ajude. Me diga o que eu posso fazer para resolver esse problema. Muito bem. Ezequias recebe uma palavra que na realidade não resolve o problema. Cria um problema. Versículo 1, capítulo 38, versículo 1. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer. Não se recuperará. Isaías estava gravemente enfermo. Chega um profeta de Deus e traz uma notícia que pioraria a sua situação. Eu vou levar no campo mental o prejuízo que isso traz psicologicamente. Um médico dizendo para você: essa doença vai te matar, não tem cura. Não tem jeito. Já percebeu? Pode tirar o texto, filho. Percebeu uma coisa interessante? A pessoa passa metade da vida dela com câncer, sem saber que tem câncer. E aí ela é diagnosticada com câncer. 2 meses depois ela morre. Descobre que o câncer começou a evoluir no corpo 6 anos atrás. Que há 6 anos o câncer está dentro dela. Depois que ela descobre, 2, 3 meses depois ela morre. A função psicossomática, o psicológico mandando informações para o organismo dizendo: você vai morrer, você vai morrer. Tudo acelera. O corpo entra num movimento propício, desencadeando e levando o sujeito à morte. Por isso que o mais interessante é trabalhar contra essa ideia de que eu vou morrer. E pessoas que descobrem que está com câncer e dizem: eu não aceito uma morte, eu não vou morrer. Aquilo que era prognóstico, aquilo que era diagnóstico, melhor, para 3 meses de vida, leva 10, leva 1 ano, leva 2. Porque o desejo de viver é muito mais forte do que a informação que a doença traz. E qual que é a informação que a doença traz? Você vai morrer. Isaías traz uma informação doente. Isaías traz mais uma enfermidade. Isaías traz a enfermidade de que você vai morrer, você não vai se recuperar. E o rei, ele tinha autoridade, o rei tinha dinheiro, o rei tinha pessoas, o rei tinha servos, o rei tinha a melhor medicina naquele tempo ao seu favor. O rei tinha o que ele queria ao seu favor. Porque se Deus é soberano, o rei também é. Um estralar de dedo, ele tinha um monte de gente ali para acudi-lo. E a enfermidade coloca o rei diante daquilo que todos nós, se não fomos colocados um dia, ainda, infelizmente um dia seremos. E espero que não, em nome de Jesus. Mas somos frágeis e a nossa vida depende de Deus completamente. Completamente, completamente. A nossa vida está nas mãos de Deus. E o rei então reflete naquilo que o profeta Isaías diz, e o profeta Isaías diz: ponha a sua casa em ordem. Então, antes de Deus falar de cura, Deus fala de ordem. Deus não fala de cura, fala de ordem. E há momentos em nossas vidas
que nós passamos por situações parecidas com essa aqui. Algo grave está acontecendo e a gente quer o milagre para resolver aquilo. Mas aquilo que está acontecendo simplesmente é um convite de Deus para as nossas vidas, para que outras áreas da nossa vida sejam colocadas em ordem. Vem comigo, preste minha atenção aqui. Como que a casa de um rei pode estar desorganizada? É um rei. Tenta conceber a ideia, a casa de um rei desorganizada. A família de um rei desorganizada. E o texto original, o texto hebraico, na língua hebraica, não aponta para pecado, aponta para desordem. Aponta para algo que está desorganizado, que possivelmente leva o homem a pecar, mas não diz o que é. Aponta para uma bagunça. A casa do rei precisava ser organizada. Põe em ordem a sua casa, põe em ordem a sua família. É como se Deus dissesse assim: Ezequias, antes de pensar no futuro, antes de pensar no amanhã, organize o que está diante de você hoje. É isso que Deus disse aqui. O que é que está diante de você hoje? O que Ezequias tinha que foi capaz de desorganizar na sua casa? A sua doença. Escute, pessoas doentes adoecem. Pessoas feridas ferem. Ezequias não só estava doente, a sua casa estava doente, a sua família adoeceu com ele, provavelmente os seus servos também adoeceu. Tenta cuidar de um doente. Faz esse. Quem já cuidou de doente aqui sabe como é que é. Quem cuida de doente, se não cuidar de si mesmo, adoece. Adoece. Agora, é muito genérico também essa questão, porque essa pergunta abre possibilidades. Então, se Deus perguntasse para você hoje, para você que está aqui, você que está me assistindo em casa, põe em ordem a sua casa, em que área da sua vida você colocaria em ordem? No relacionamento? Na família? Na vida espiritual? Nas prioridades? O que mais? Alguma conversa que precisa ser dita, que você não conversou ainda? Algum diálogo que você precisa ter com alguém e não fez? Algum perdão que você ainda não liberou? Se Deus falasse para você agora, coloque em ordem a sua casa, qual área da sua vida você iria colocar em ordem? Qual área da sua vida precisa ser colocada em ordem? Você conseguiria responder isso? Para você mesmo? Então a regra é a seguinte: nós não precisamos esperar a crise chegar para nós colocarmos a nossa vida em ordem. O rei foi convidado a colocar a vida em ordem no meio da crise. A crise do rei não era financeira porque ele tinha todo o dinheiro. A crise do rei não era poder porque ele tinha todo o poder, afinal de contas ele é rei. A crise do rei não era amizade porque ele tinha amigos pra caramba. Se fizesse assim, ó, tinha um monte ali para lamber as botas dele. As botas, para não falar outra coisa. O rei não tinha crise de relacionamento, crise de dinheiro, crise de poder, crise de fama. O rei não tinha crise alimentar, ele podia comer o que ele queria. Mas houve a necessidade de uma enfermidade para ser o ponto de convite para que o rei organizasse a vida dele. Deixa eu falar uma coisa. Não espere a crise te pegar para você botar a sua casa em ordem.
Eu tenho que botar a sua vida com Deus em ordem. Sua vida com a tua mãe, sua vida com o teu pai, sua vida com o teu marido, com a tua esposa, com o teu filho. Sei lá, alguma área da sua vida precisa ser organizada? Ok, organize, não espere a crise chegar para você tomar essa decisão. Precisou uma enfermidade convidar o rei a pôr áreas da sua vida em ordem. Deixa eu dizer a profundidade dessa história. Quem sabe é mais uma pregação que você está ouvindo, quem sabe é mais uma vez que está ouvindo o pastor, 12 anos pregando aqui, já preguei mais de sei lá quantas mil pregações já tive aqui. Enfim, quem sabe mais uma que vai vir, mais uma que você ouviu e tal, tudo bem, está tudo certo, para mim está tudo certo. Eu estou aqui fazendo aquilo que o Senhor me chamou, que é pregar a palavra. E não faço porque me convidaram para estar aqui, eu faço porque essa igreja Deus confiou a mim para pastorear, e eu tenho o dever de fazer isso. É o meu dever. Mas escute a profundidade dentro dessa história, porque não é qualquer história, não é qualquer relato, não foi pescada para trazer aqui para você, não é sobre qualquer pessoa que eu estou pregando aqui, não é sobre qualquer mané, com todo respeito aos mané, não é sobre qualquer um, com todo respeito a um, é sobre um rei que tem tudo, que tem fama, poder, dinheiro, que tem tudo. Um rei que não falta nada, um rei que tem pessoas, palácios, terras, animais, um rei que tem tudo, e Deus vai no cara que tem tudo e diz: coloca em ordem a tua casa. Esse é o foco da profecia, não é você vai morrer, o você vai morrer é o convite para ele colocar em ordem a sua casa. Deus não tinha nenhum motivo para matar o rei, a não ser que o rei permitisse a casa dele estar da forma que estava, permanecer da forma que permanecia. Então, quando nós vemos, Deus agora voltou atrás e deu vida para ele. Não, Deus não voltou atrás. Deus só esperava uma única coisa do rei: obediência. Obediência. O convite de Deus é um chamado à obediência. Coloque a ordem da tua casa. E precisou uma crise pegar o rei. Eu várias vezes já li esse texto, mas eu paro e digo: cara, que coisa de louco esse negócio. Tinha que ser com ele mesmo, não era com seus filhos, não era com seus servos, tinha que ser com ele mesmo. Então, você pode ter tudo na sua vida, irmão, você pode ter sua família bem organizada, você pode ter tudo na sua vida, você pode ter dinheiro, pode ter poder, pode ter status, pode ter fama, você pode ter tudo na sua vida, irmão, você pode ter tudo. Se você tiver uma área desorganizada na sua vida, é ali, exatamente ali, que Deus quer que você conserte. Então vamos falar de mentira. Tem gente que canta, louva, toca, prega, visita, ora, paga certinho as contas. Então a gente é honesto, mas é mentiroso. Mente. Põe em ordem a sua casa, para de mentir. Tem gente que não mente, faz tudo certinho, mas é fofoqueiro. Põe em ordem a tua casa, para de fofocar. Tem gente que não mente, não fofoca, faz tudo certinho, mas tem vícios. Vício em pornografia, vício em álcool, vício em cigarro, vícios. Põe em ordem a sua casa, abandona os vícios. Então a pergunta é: o que na sua vida precisa ser colocado em ordem? Qual área da sua vida? De repente é um excelente marido, mas é um péssimo pai. De repente é um excelente pai, mas é um péssimo marido. É uma excelente esposa, mas uma péssima mãe. É uma excelente mãe, mas uma péssima esposa.
De repente é um excelente esposo, excelente pai, excelente filho, um péssimo servo. Não serve a Deus com dignidade, com integridade, com verdade. Qual área da tua vida precisa ser colocada em ordem? Então esse é um ponto importante. Segunda lição é que quando Ezequias percebe que ele não pode fazer nada por ele, então ele vai orar para aquele que pode fazer tudo por ele. Ele vai orar. Então, em vez dele chamar os médicos, chamar os policiais, chamar qualquer pessoa, ele vai chamar Deus. Versículo 2 e 3. Ezequias virou o rosto para a parede e orou. Eu vou explicar isso aqui. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho servido a Ti com fidelidade e com devoção sincera. Nós estamos falando de um homem que era íntegro. Nós estamos falando de um homem que não era pecador miserável. Nós estamos falando de um homem que era íntegro. Ele convida a Deus a lembrar quem ele é. Lembra-te, Senhor, como tenho servido a Ti com fidelidade, com devoção sincera. Tenho feito o que é bom aos Teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Volta esse texto aí para mim. Vocês estão lendo aí, aqui atrás, aqui, amém ou não? O que está errado na vida desse homem? O que temos nesse texto? Tenho servido a Ti com fidelidade, sou fiel, Senhor. Tenho oferecido ao Senhor devoção sincera, eu presto culto ao Senhor. Tenho feito o que é bom aos Teus olhos, eu ajudo as pessoas. Aonde está errado ao ponto de Deus falar, coloque em ordem a sua casa? Ezequias chora amargamente, porque o amargo do seu choro é a ideia de que o que precisa na minha vida mudar ao ponto de eu ter que colocar minha casa em ordem. E isso aqui não é ideológico, é filosófico. Por quê? Por que é filosófico? Porque que invoca o saber. Porque a gente entra em um movimento de fazer as coisas certas e passamos a acreditar que está tudo certo mesmo e não tem nada para arrumar. A gente começa a tratar bem os nossos filhos e passa a acreditar que somos um bom pai. E não só bom, um excelente pai. A gente passa a tratar bem a nossa mulher e passamos a acreditar que somos um excelente marido. A gente passa a dizimar, cultuar, orar e passa a acreditar que somos um excelente servo. A gente dá a nós a aprovação que Deus teria que dar. Então é como se você elaborasse as questões da prova, soubesse as respostas e aplicasse a prova você mesmo, corrigisse e você desse a nota. É assim que somos. Quem está entendendo, diz amém? É assim que somos. Essa é a nossa postura, pode tirar. Essa é a nossa postura. Nós elaboramos as questões da prova, nós aplicamos a prova a nós mesmos, nós corrigimos a prova, nós damos a nota a nós mesmos. Então, ou seja, eu sou um bom pai porque eu trato bem minhas filhas. Eu sou um bom marido porque eu trato bem minha esposa. Nós nos julgamos bom, nós nos julgamos correto, nós nos julgamos fiéis, nós nos julgamos certo, nós nos julgamos sincero. E para piorar, ou melhor, para melhorar, nós validamos isso com as nossas atitudes e comportamento para que todo mundo veja que somos exatamente aquilo que falamos e fazemos aquilo que falamos. E no final das contas a gente espera que Deus olhe para nós e diz assim: servo fiel e justo. Só que há um contraste entre Ezequias e Jó, porque Ezequias comparece diante de Deus dizendo: eu sou fiel diante do Senhor. Deus comparece diante do diabo e diz: eu tenho um servo chamado Jó que é fiel diante de mim. Porque uma coisa é eu dizer sobre mim para Deus, a outra coisa é Deus dizer sobre mim para mim. Então nesse texto nós vemos uma convicção pragmática e religiosa, uma convicção que está internalizada em maioria dos crentes e a maioria dos evangélicos, que achar que do dízimo ele tem que me abençoar, orei, ele tem que me responder, vou no culto, ele tem que fazer algo por mim.
Tratei minha mulher bem, ele tem que me honrar por isso. Cantei, ele tem que me ver cantando e ele tem que receber minha glória. Fiz o que é certo, ele tem que se agradar com isso. É como se Deus fosse a resposta de quando alguém gira a chave, quando alguém gira a ignição de um motor de um carro. Tudo que eu faço é girar a ignição, e quando eu faço isso, o motor responde. Então, tudo que eu faço faz Deus responder por mim. Tudo que eu acelero faz Deus entrar em movimento. Tudo que eu alimento faz Deus me dar uma resposta. Escute, Deus não está ao comando de absolutamente ninguém. Deus é soberano. Não há relação de contrato com Deus. Assim como não foi com o rei, não é comigo, não é com absolutamente ninguém. Ninguém. Então, esta teologia pragmática de que Deus responde mediante as minhas ações certas, mediante do meu puritanismo, diante da minha bondade, diante das minhas benevolência, diante da minha gratidão, diante da minha oferta, diante do meu dízimo, diante das minhas horas e horas de oração, diante dos meus jejum, que Deus responde, faça que Deus responde. Você está reduzindo para nada a soberania de um rei. E essa teologia está sendo pregada em tudo quanto é lugar. A redução da soberania do rei. Então por que fazemos? Por causa de nós. Não por causa do rei. Quando eu oro pedindo a cura para minha filha que está doente, é por causa da minha filha. Quando eu dizimo, é por causa de mim. Quando eu cultuo, a causa do culto pode ser ele. Pode ser ele. Na minha mente até pode. Mas se eu desafino, descubro que não é ele, é eu mesmo. Se eu não presto atenção no que está sendo pregado, descubro que não é sobre ele, é sobre mim. Se um irmão passa por mim e não me cumprimenta, descubro que na causa não é ele, é eu, é o irmão. A autocobrança revela que é sobre mim, não é sobre ele. E tudo que eu faço, no final das contas, converge para mim, não para ele. Porque afinal de contas, eu vou no culto todo domingo. Não falta um culto? Eu oro toda noite. Que isso? Dizimo certinho. A minha oração com Deus é 1 hora, 2 horas. Eu ajudo as pessoas. Eu faço isso, faço aquilo, faço isso, faço aquilo. É tudo sobre mim. E ele? Onde é que está ele? E a oração nossa é essa aqui mesmo. Senhor, eu sou fiel. Tenho servido a Ti com fidelidade, Senhor. Eu tenho, a minha devoção ela é sincera. Eu estou sendo sincero. É o encontro de Jesus com um jovem rico. Dou meu dízimo, cuido das viúvas. Tenho feito tudo. Em suma, tenho feito tudo. E se eu tenho feito, então você tem que fazer. Eu vi, esse tempo atrás, um culto aí, numa igreja muito grande, onde o pastor disse assim: você tem crédito com Deus, então peça que Ele vai te dar. Coloque Deus contra a parede e exija o seu milagre. Não. Quando Ezequias termina de orar, isso tudo que eu estou falando é sério, porque o capítulo inteiro, 38, vai até o versículo 22, mas vai até o versículo 20, você vai ler, você vai ver. Você vai ver o que Ezequias vai falar. Ele vai falar da vida dele, vai falar do quanto ele perdeu tempo, vai falar do tanto que ele achou que era o bom, que era o cara, que era o tal. Mas quando ele termina de orar, volta ao texto de novo, por favor. Lembra-te, Senhor. É como se Deus fosse capaz de esquecer de alguma coisa. Como eu tenho servido a Ti com fidelidade. Tipo, aqui é uma relação de contrato aqui.
Ó, vamos exigir o contrato. Faz valer aqui. Deus, vem aqui. Você vem aqui na minha casa, fala que eu vou morrer. Vamos para o contrato? Vamos para o contrato? Vamos lá. Pois bem, o senhor pede fidelidade, não pede? Pede. Sou fiel. A cláusula de fidelidade eu compro. O senhor pede culto sincero, não pede? Pede, então, faça o culto sincero. A cláusula do culto sincero eu cumpro. O senhor pede que eu seja bom, não pede? Está na cláusula 4, é bom, não é isso? É isso. Eu sou bom. Essa é a, parafraseando aqui, a ideia da oração de Ezequias. Quando ele termina, ele cai em si. Aí ele faz aquilo que tem que ser feito antes de abrir a boca. Ele ora de verdade. Todo teólogo do planeta Terra vai dizer o que eu digo. A oração mais sincera de Ezequias está na última palavra desse texto. Na última frase desse texto. Todo teólogo do mundo vai dizer a mesma coisa que eu. Todo. Qual é a oração mais sincera de Ezequias? Aqui ele não usou nenhuma palavra. Qual é a oração mais sincera de Ezequias? Aquela que ele não usou nenhuma palavra. Qual? Aquela que ele usou a lágrima. Ezequias chorou amargamente. Foi essa oração que Deus ouviu. Não foi a do contrato. E se eu tiver errado, a gente complicou. Porque se eu tiver errado, então a nossa relação com Deus é a base de contrato. Eu faço e o Senhor responde. Eu dou, o Senhor me devolve. Então, como eu tenho um raso conhecimento das Escrituras, não importa para mim se você tem sido fiel. Não importa para mim se o teu culto é sincero. Não é sobre você agora, é sobre mim. Eu não quero saber sobre você. O que você está fazendo eu estou vendo. Eu quero saber sobre mim. É o Jó dizendo para Deus: poxa, eu tenho sido honesto, tenho pago minhas contas. Se eu devo algo para alguém, fale que eu dou em dobro. Deus fala: não interessa o que você está fazendo. Não é sobre você, é sobre mim. É sobre a minha soberania, é sobre a minha grandeza, é sobre o meu poder, é sobre a minha majestade. Você é rei, eu sou rei dos reis. Você é poderoso, eu sou todo poderoso. É sobre mim. Então, se ele começasse a oração dizendo: Senhor, lembra-te de mim como eu sou pó. Lembra-te de mim como eu sou pecador miserável. Lembra-te de mim como eu sou pequeno. Se tem algo na minha vida que eu preciso mudar, então mostra onde que é. Como que pode? Deus chega na casa de alguém e diz: arruma a sua casa que você vai morrer, organiza, tem algo errado aí. Ele vai diante de Deus e diz: não tem nada errado não. Tenho sido fiel ao Senhor, tenho orado com sinceridade, tenho feito tudo que é bom. Quem está entendendo? E essa exegese ela só é possível por causa daquela frase: Ezequias chorou amargamente. Porque Deus não cura Ezequias porque ele diz: sou fiel, faço o culto certinho. Não. Não. Ele vira o rosto para a parede. É aí que está a pegada agora. Chegamos onde eu queria aqui. O que tem na parede? Por quê? Virar o rosto para a parede. Por quê? Parede. Parede significa lugar que onde eu não me encontro com mais ninguém, a não ser comigo e Deus. Lugar de profunda intimidade. Deslocamento com tudo que está em sua volta. Tudo.
tudo aquilo que chamava a atenção de Ezequias, ele se desconecta tudo, vai para a parede, se vira para a parede. Qual a lição que Ezequias traz para nós? Existem batalhas em nossas vidas que a gente não tem que chamar ninguém. Ninguém. Absolutamente ninguém. A gente tem que virar o rosto para a parede e invocar Deus. Nós precisamos aprender a virar o rosto para a parede e invocar a Deus. Ezequias fecha-se para aquilo que estava ao redor e volta a sua atenção completamente para Deus. Essa mania de orar no meio de todo mundo é legal, é bom, gostoso, mas eu vou falar uma coisa para você. Qualquer barulho já tira a minha atenção. Você é assim também, Cidinho? Domingo de manhã é uma luta para orar aqui, porque os irmãos começam a chegar, e tem uns irmãos que chegam que não está nem aí, vai falando, blá, 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 chegando, aquilo já para, eu já me travo ali na hora. A parede de Ezequias é o lugar de intimidade, a parede de Ezequias é o lugar onde ele chama Deus para um bate-papo. Onde é que é a sua parede? Essa parede aqui representa simbolicamente a figura de um quarto. O que tem num quarto? Parede. E Jesus diz: entre no teu quarto, fecha a tua porta, e no secreto, fale com Deus e Deus te responderá. Então, tecnicamente, Ezequias vira o rosto para a parede? Não. Tecnicamente, Ezequias fecha a porta do seu quarto, tranca, pede para todo mundo sair e fala: eu vou falar com Deus. E nesse momento, nem o profeta estava ali mais. Ele vai orar. Só que ele começa invocando os seus atributos e qualidades. Ele começa invocando aquilo que ele faz. Escute, você tem que continuar sendo o que você tem sido diante de Deus, e até um pouco melhor. Se eu oferto pouco, eu oferto mais. Se eu oro pouco, eu oro mais. Se eu cultuo pouco, cultuo mais. Mas isso não carrega bolsa de moedas à sua alchava, alforja, né? Aljava, obrigado, irmã. Não carrega. Vai enchendo. Opa, mais um culto. Mais uma moedinha. Mais uma oração. Vai enchendo aqui. Não. Cada culto um quebrantamento. Cada culto uma humilhação. Cada entrega um pedaço de mim que vai e outro que Deus me dá. Eu não vou para o culto para me encher, eu vou para o culto para me esvaziar. É diferente. É muito diferente. Eu chego no culto, eu me esvazio, eu quero me esvaziar de mim, Senhor. Porque não depende de mim para ser cheio, o que depende de mim é para se esvaziar. Não tem como eu me encher do Espírito. Não há um texto bíblico que diz que fulano foi e se encheu do Espírito. Não, o Espírito encheu fulano. O que depende de mim? Me esvaziar. Isso depende de mim. Abrir mão do meu eu, abrir mão das minhas vontades, abro mão da minha... Abre sim, abre, sabe? Abro mão da minha vida, putz, abre nada. Eu largo tudo, deixo tudo para te encontrar. Larga nada. Mentira. É só música mesmo, canta por cantar. Não larga nada. Larga não. Eu tenho responsabilidades, como é que eu vou largar tudo? Então não canta. Eu largo tudo, deixo tudo, larga. Qualquer outra que está aí agora no auge. Tenho perdido tudo. Tem uma música que está explodindo aí, pessoal. Tenho perdido tudo com amor. Ele não está perdendo tudo. Não está perdendo. Eu não te troco por nada. Mas nada, não há espaço para mais. Passa 2 horas assistindo Netflix para não ler 10 minutos de Bíblia. Como é que não? Como é que não?
É sobre nós ou sobre ele? E aqui não é para mim, não é só para você, é para mim. É sobre nós ou sobre ele? Então a oração de Ezequias começa sobre ele. E esse é o nosso problema, quando nós chegamos diante de Deus e dizemos, está aqui, ó, estou fazendo a minha parte, agora trate de fazer a sua. Está aqui, ó, mais um culto. Eu vou botar uma máquina de cartão de ponto lá na porta. Cartão de ponto do céu. Gustavo vai ser o chefe junto com o Jonathan. Você vai passar, picou o cartão? Sabe aquela de puxar, sabe aquela de gancho? Lembra da época do chiado, né, chiado? Do Oséias. Eu vivi nesse tempo também. Clac, cartão de ponto do céu. Mais um culto, ó. Então, quando nós entramos pela porta do templo, quando nós dizimamos, quando nós cantamos, quando nós louvamos, quando nós oramos, quando nós fazemos tudo isso, não pode ser sobre nós, tem que ser sobre Ele. O que resta de nós é o que nós entregamos, mas é tudo sobre Ele. Quando eu digo ao Senhor que as minhas dívidas são grandes, e me ajuda, Senhor, a resolver as minhas dívidas, Senhor, abra a porta de emprego, Senhor, pois bem, isso é sobre mim. A pergunta é, o que é sobre ele nesse processo de dívidas? Quando eu digo, Senhor, meu casamento está em crise, Senhor. Senhor, cura minha esposa, que ela está um inferno, está o diabo. Cura o meu marido, que ele está o diabo. Senhor, cura ele, liberta ele. Senhor, isso é sobre nós, não é sobre ele. O que tem sobre ele nesse negócio? Calma que eu vou chegar lá. Quando eu falo, Senhor, me dá dom, me dá talento para tocar, eu quero servir ao Senhor. Senhor, eu te amo tanto, Senhor. Olha, eu te amo tanto, é sobre nós. É o Ezequias orando. Eu tenho fidelidade, o Senhor sabe o quanto que eu te busco, o quanto que eu te amo pra caramba, né? A minha vida, eu tenho feito tudo, tenho servido aos pobres, cuidado das viúvas. Senhor, é sobre você. E sobre mim? Onde é que eu encaixo nessa oração? Como é que faz? Então, qual é o momento que é sobre mim e não sobre você, diz o Senhor? É o momento em que você coloca primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino. Essa palavra é apontada e dirigida para a oração. Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai-me, eis e me acharei. Buscai-me. Primeiro o reino. Depois as demais coisas. Primeiro o reino. Tudo é primeiro ele, depois eu. Tudo é o rei, depois o servo. Tudo é sobre ele, depois nós. Jesus não morre por causa de nós, ele morre por causa do rei, depois nós. Deus amou o mundo, então é ele primeiro. Não é nós, é ele. Então essa é a diferença de uma igreja bíblica e de uma igreja não bíblica, porque a não bíblica coloca você primeiro, a igreja bíblica coloca Deus primeiro. Toda a igreja que se propõe a colocar Deus primeiro, não faz a oração de Ezequias, chora amargamente como Ezequias. Quando Ezequias termina de orar, ele cai em si e diz, que porcaria que eu estou fazendo da minha vida. Minha vida está toda ferrada. Eu tenho que arrumar a minha vida. E começa a chorar. Começa a plantear. Ali ele começa as batalhas. Em nenhum momento a Bíblia vai dizer que o choro de Ezequias é falta de fé. Em nenhum momento, pelo contrário. Deus viu as lágrimas de Ezequias. Homem de Deus chora, mulheres de Deus choram, pessoas
também enfrentam medo, angústia, sofrimento, reconhecem as suas insignificâncias, reconhecem as suas quedas, choram. A diferença é onde derramamos as nossas lágrimas. Aonde é que Ezequias estava chorando? Aos pés do Senhor. Onde é que você anda chorando ultimamente? No colo de quem? No ouvido de quem? Oh. Se fosse comigo, eu ia dizer: Isaías, não vai embora, Isaías, pelo amor de Deus. Isaías, para de ser chorão. Não, Isaías. Ele não chora com Isaías, com o profeta Isaías. Rei Saul, profeta Samuel diz para ele: Saul, por ter deixado Deus, por ter abandonado Deus, por ter rompido com Deus, por ter rejeitado Deus, Deus o rejeitou. Naquele momento, Saul faz um circo. Pelo amor de Deus, não, você não pode, Samuel. Vamos juntos fazer um sacrifício. Vamos juntos organizar tudo, Samuel. Não, Samuel, pelo amor de Deus. Não, Deus não pode fazer mais como isso, Samuel. Saul chorou diante de Samuel. Ezequias chorou diante de Deus. Ezequias chorou diante de Deus. Agora veja, versículo 4 e 6. Ó. Isaías já estava indo embora. Então a palavra do Senhor veio a Isaías. Volta, 5. Volte e diga a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi. Presta atenção no texto. Nós não precisamos ir para a língua hebraica. Nós não precisamos fazer nenhum exercício Thundercats da hermenêutica. Um bom português explicado certinho fica claro. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei vida para você. Mais 15 anos. Observe a expressão: ouvi e vi. Deus ouviu aquilo que ninguém ouviu da boca de Ezequias. Existem lágrimas que são orações sem palavras. Existem lágrimas que são orações sem palavras. Quanto de vocês aqui, sem condição alguma de abrir a boca, só chorava diante de Deus? Lágrimas. Muitas delas são lágrimas, são orações sem palavras. O sofrimento de Ezequias não passou despercebido diante de Deus. Aquilo que Ezequias não conseguiu expressar em palavras, ele expressou em lágrimas. Deus viu, Deus ouviu. E eu pergunto para você: Deus não vai te ver? Deus não está te vendo? Deus não está te ouvindo? Por quê? Ele só ouve reis? Ezequias fez tudo certinho. Ezequias foi um homem fiel, íntegro, correto, cultuava a Deus, dava seu dízimo no culto, cantava, tocava, pregava.
pagava as contas em dia, não falava mal de ninguém. E Deus, mesmo assim, decretou a morte de Ezequias. Não, Deus não decretou a morte de Ezequias. Deus convidou Ezequias a organizar áreas da sua vida que precisava ser organizada. Arrume a sua casa. E esta é a palavra que Deus tem falado comigo. Deus tem falado comigo muito sobre isso. Há áreas da minha vida que precisa ser arrumada. Precisa ser organizada. Qual área da sua vida precisa ser organizada? Faz uma autoanálise, faz uma reflexão. Se você não sabe, dobra o joelho e fale com Deus. Coloque em ordem. Na bandeira do Brasil está assim, ó, ordem e progresso. E você sabe por quê que está escrito ordem e progresso e não progresso em ordem? É que para tudo na nossa vida, para haver progresso, precisa ter ordem. Nada progride na nossa vida se não houver ordem. Casamento que é desorganizado não progride. Relacionamento com Deus que não é organizado, não existe relacionamento com Deus desorganizado. Porque Deus é um Deus perfeito em organização. Ministério desorganizado não avança. Igreja desorganizada não avança. O que na sua vida precisa ser organizado? Qual área da sua vida precisa ser tratada? O que de fato você precisa melhorar consigo mesmo? Porque aqui não é sobre Deus, é sobre Ele. Deus não fala assim, coloque a sua vida espiritual em ordem, coloque a sua relação comigo em ordem. Não, queridos, vem cá, vem aqui comigo. Ele diz, coloque a tua casa em ordem. Ele está falando, é você com você. Eu fecho diante de tudo que eu disse. O que o Senhor está dizendo? Deixa eu dizer uma coisa, tudo que é sobre você, eu não anulo, eu não ignoro. Quando você está orando, falando, Senhor, eis-me aqui, olha para mim, eu estou olhando para você. Quando você dizima, eu sei que é sobre você, porque esse dinheiro saiu de lá, do seu trabalho, do seu suor, mas eu cuidei de você. O meu filho Jesus morreu na cruz por causa de mim, mas no final foi para libertar você. O culto que você faz é para mim, para no final eu abençoar você. Eu fiz você. Eu fiz você para mim. Eu não fiz você para você. Eu fiz você para mim. Agora, o que é seu, cuide. Cuide da sua casa, cuide da área da sua vida que precisa ser cuidado. Em nenhum momento Isaías disse, rei, Ezequias, tu vai morrer e vai para o inferno. Não é um convite para ir para o inferno. E no momento ele disse, rei Ezequias, você está enfermo, não está? Tá, é porque você está em pecado. Não falou. Se você for para outras igrejas aí, os pastores vão dizer, olha, está vendo? Ezequias estava enfermo porque ele estava em pecado. Alguma área da casa dele estava desorganizada, havia pecado, já vi gente pregando isso. Eu já vi gente pregando essa heresia. Ezequias estava doente porque estava em pecado. Deus pede para ele organizar a casa dele porque ele estava em pecado. Mentira, o texto bíblico não diz. Nenhum momento a Bíblia fala disso. Em nenhum momento fala que ele estava em pecado, que alguém estava pecando, que a enfermidade que ele tinha é fruto do pecado. Porque ele não seria trouxa o suficiente de chegar até Deus e dizer, tenho sido fiel, tenho pagado. Então, não, ele sabia quem ele era, ele estava confiante em Deus, que Deus ia curá-lo, só que ele foi surpreendido no meio do caminho com uma notícia, arruma sua casa, você vai morrer. Pensa assim, estou orando a Deus para caramba, para Deus abrir a porta, chega o cara e fala, não, essa vaga de emprego não é sua. Conseguiu agora entender? Estou orando, pastor, que eu vou passar no concurso, estou estudando, estou orando, estou sendo fiel aos estudos, estou sendo fiel a Deus, estou fazendo tudo. Você chega no dia e fala assim, não, você está desclassificado da sua vaga, não vai dar para você passar, não é para você essa vaga. Fala, Deus, e aí?
Deus não ignorou o sofrimento de Isaías, melhor, de Ezequias. Ele orou. Agora escute, a oração ela não é um mecanismo para controlar Deus. Jamais foi. Estou encerrando. Esse texto não significa que toda oração Deus vai responder. Não. Tem uma música da Voz Verdade que diz: há momentos que Deus se cala e não ouça a sua voz. A minha alma grita forte. Grita, ele não responde. Oro, ele não responde. Deus continua soberano. Nós devemos levar as nossas necessidades diante de Deus, porque Deus ouve, Deus vê, e Deus pode intervir nas nossas vidas. A oração não coloca Deus debaixo da nossa vontade. Jamais. Mas coloca a nossa vontade debaixo de Deus. Jamais a nossa oração coloca Deus debaixo da nossa vontade. Mas coloca a nossa vontade debaixo de Deus. E é lá que a nossa vontade tem que estar. Primeiro Deus, depois eu. Primeiro Deus, depois as minhas necessidades. Primeiro Deus, depois as minhas vontades. Primeiro Deus, depois as minhas crises. Primeiro Deus, depois a minha enfermidade. Primeiro Deus, depois eu, ele, nós, tu, vós. Quem entendeu, se coloca de pé aplaudindo ao Senhor Jesus. Ficou o último tópico, que é Deus dar um sinal a Ezequias. No próximo momento eu explico esse sinal, por que Deus faz isso. Esse texto fica muito mais claro em 2 Reis 28, 11. Traz uma luz um pouco melhor sobre isso. Mas eu concluo dizendo que a vida é frágil, por isso precisamos viver com sabedoria. Precisamos colocar a nossa casa em ordem, ou seja, não devemos deixar para amanhã aquilo que Deus chama para resolver hoje. Deus ouve as nossas orações e vê as nossas lágrimas. Nenhuma dor representa diante dele, apresentada diante dele, passa despercebido. Deus ouve, Deus vê, Deus enxerga, Deus está vendo. Eu não vejo, mas Deus vê. E todo sofrimento pode produzir fruto. Ezequias vai declarar no mesmo texto: fui para o meu benefício, foi para o meu benefício que tanto sofri. No mesmo capítulo ele diz: foi para o meu benefício que eu tanto sofri. E o tempo que Deus nos dá possui propósito. Então não basta pedir mais dias. Nós temos que perguntar a nós mesmos: o que eu estou fazendo com os dias que eu tenho? Deus me dê anos de vida. Tá, eu vou te dar, ok, beleza, mas o que você está fazendo com o dia de hoje? Com hoje, com já. Primeiro o reino. Primeiro o reino. Depois o nosso reino. Primeiro Deus. Depois eu. Tá aqui hoje é você dizer: primeiro é o Senhor. O que você está fazendo para o Senhor, que glorifique o Senhor e que aponte para o Senhor e não para você. O Senhor não quer que eu suba aqui e rote intelectualidade. Posso preparar o melhor sermão. Eu já preguei para auditório de 7.000 pessoas, 5.000 pessoas. Eu já preguei para centenas e milhares de igrejas nesse país. Já preguei em tudo quanto é lugar. Já fiz muita coisa na minha vida em 47 anos de idade. Pouco importa. Porque o que vai atrair ao Senhor não é para as multidões que eu prego, a qualidade da minha retórica, da minha fala. O que vai atrair a atenção do Senhor é o meu coração quebrantado. É o quanto de fato eu desapareço e Ele aparece. O quanto de fato exatamente eu faço o que as músicas que nós cantamos pedem para fazer. Eu largo tudo, deixo tudo para te encontrar. É isso que de fato Ele espera. Cantamos, mas não fazemos. Cantamos, mas não vivemos.
Ouvimos e pregamos, mas não praticamos. E mesmo assim, Deus é misericordioso e nos abençoa, mesmo sabendo que os nossos cânticos, na sua grande maioria, não reproduz a nossa realidade. Ele ainda age com bondade e misericórdia, abrindo porta, cuidando dos nossos filhos, dando saúde. O nosso nome continua escrito no livro da vida. Mas por que é que Ele faz isso? Por causa do Filho dEle, que tem nome, Jesus Cristo. Tudo organizamos por causa de nós. Os bancos é por causa de nós. Esse púlpito é por causa de nós. Esse som é por causa de nós. Essa bateria é por causa de nós. Tudo é por causa de nós. E no final a gente usa um subterfúgio que é por causa dele. Não é. Não é. O que sobra é para ele. O nosso tempo que sobra é dele. Muitas vezes o nosso dinheiro que sobra é dele. Fazemos, acho que, um esforço de dizimar, achando que isso aí é um favor que fazemos para ele. E na verdade ele está pedindo só, ele só espera que aquilo que é dele volte. E a gente acha que está fazendo um favor para ele. Cultuar, cantar, ajudar as pessoas, tudo que fazemos. Dizemos, é para o Senhor, hein? Ele diz, será que é mesmo? Porque há quebrantamento, há sinceridade, há integridade, há verdade, há devoção, há adoração nisso que você está fazendo. Nós queremos o púlpito. Nós queremos o altar, mas o que Deus mesmo quer não é púlpito nem altar. O que Deus quer é sacrifício. O que Deus quer é entrega. O que Deus quer é quebrantamento. E acima de tudo, obediência à sua palavra. O que Deus quer é derramamento. O que Deus quer é choro. O que Deus quer é um coração contrito, quebrantado diante dele. E nós nos esforçamos para ser melhor. E nós nos esforçamos para ser melhor músico, melhor pregador. Nós nos esforçamos para receber um elogio. Nós nos esforçamos para fazer da casa de Deus um melhor lugar. Como Davi fez, pintou as paredes de ouro, colocou coisas maravilhosas para adornar o templo. Salomão fez isso. E na verdade Deus não quer nada disso. Deus, Ele quer o seu eu pelas madrugadas. Deus, Ele quer a sua oração no meio da crise, no meio do fogo cruzado, no meio da bala comendo solta. É ali que Deus quer te encontrar. Diante de um filho doente, Deus quer te encontrar ali. Diante de uma sogra rebelde, Deus quer te encontrar ali. Diante de um mendigo, Deus quer te encontrar ali. Enquanto você está sustentando um faminto que está passando fome, Deus quer te achar ali. Enquanto você está vendo o seu vizinho, que a filha dele está com leucemia, morrendo do seu lado, e você não sabia. E você não sabia. E você chega do trabalho e vê toda a grade da casa. Seja bem-vinda, Helena. A menina de touca na cabeça, um monte de balão. E você fala, você para o carro e desce desesperado, dizendo, perguntando para o primeiro que está ali, o que está acontecendo? E o vô da menina vira. A minha neta está voltando para casa, estava com leucemia, internada em Barretos. Vizinho da minha casa. Qual é o culto que agrada a Deus? É o culto que prestamos enquanto trabalhamos, enquanto dividimos a nossa atenção com a Netflix e a Bíblia na mão? Qual é o culto que agrada a Deus? Enquanto eu me preocupo com as técnicas do violão, se eu vou desafinar ou se eu não vou? Enquanto eu me preocupo em tocar com a bateria, tocar um teclado, é esse culto que agrada a Deus? Qual é o culto que agrada a Deus? É o culto dentro da igreja do pastor Hernandes Dias Lopes, Silas Malafaia, do pastor Mark Anderson. É nesse culto que agrada a Deus. É no culto de um hotel grande com 5.000 pessoas em Caldas Novas, um evento de família. É esse culto. É um culto no estádio do Mineirão com um monte de crente reunido e bandas gospel. É esse culto que agrada a Deus. Qual é o culto que agrada a Deus? Um culto numa igrejinha pequena, de uma cidade pequena. Será que esse culto agrada a Deus? Será que a resposta é esse culto aqui? É no beco, no vale, no morro, no baixo do morro? Qual o culto que agrada a Deus? O culto que agrada a Deus é um coração quebrantado, joelhos no chão no seu quarto. O culto que agrada a Deus é um perdão que você dá para quem te machucou, te feriu. O culto que agrada a Deus é um prato de comida que você dá para um miserável que está com fome, pedindo comida. O culto que agrada a Deus é uma conta de água que você paga para um vizinho que muitas vezes está com a água cortada e você viu e não fez nada. O culto que agrada a Deus é a roupa que você tira do corpo e dá para quem precisa ser vestido. O culto que agrada a Deus
É o sapato que você tira do teu pé e coloca no pé de quem está descalço. O culto que agrada a Deus é a mão que socorre o perdido. Esse é o culto que agrada a Deus. E esse é o culto que eu e você precisamos oferecer a Deus. Nos municiamos, nos alimentamos, somos exortados pelo ministério pastoral, bíblico, genuíno, não por mim, mas por ele, o pastor dos pastores, e saímos daqui para cultuar a Deus, porque não é aqui que começa o culto, aqui termina o culto, começa o culto lá fora. É lá fora que termina e começa o culto. É lá fora que começa o culto. Não tem músico, pouco importa. Não tem ninguém para pregar, pouco importa. Não tem banco para sentar, pouco importa. Porque o culto de verdade acontece lá fora. Lá fora eu vou cultuar de verdade esse Deus. E é isso que o Senhor ministrou no meu coração neste dia.